E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, eu vou começar esse vídeo contando uma piadinha só pra gente descontrair, hein? Cajuru vai se candidatar à presidência em 2022. Era isso. Piada sem graça, né? Mas mesmo assim, pra mim, não deixou de ser piada. No vídeo de hoje eu vou falar do Agripino Dória, que aparentemente foi traído, do Huck, do Supremo, do presidente Bolsonaro e das narrativas nossas de cada dia. Sem mais delongas, pra esse vídeo não ficar gigante, separa a jujuba, fica confortável e bora lá! Então, gente, pra quem não sabe, hoje, dia 23 de abril, é o dia do livro. E eu vou indicar de novo, sim, meu favorito, 1984. Se você já leu esse livro, é quase impossível não ouvir as notícias de hoje em dia e não ter certeza que regredimos, que estamos em 1984. Pra mim não é apenas um livro, não é apenas uma história, é aquele momento da sua vida que você sente que enfim a sua mente abriu, que isso tudo não é de agora, que eu e você somos parte de um plano que estava guardado, aguardando a hora certa de ser executado. Na primeira campanha que nós fizemos, mais de 1.200 pessoas adquiriram esse livro. Vocês não têm noção do orgulho que eu senti. Então, nesse dia do livro, tem nova promoção no ar até terça-feira e eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. Seja bem-vindo a 1984. Então, meu povo, pra quem ainda não tá sabendo, a CPI da Saúde pretende ter como base o uso da cloquinha. Os caras pretendem culpar o presidente pelas pessoas tentarem uma outra opção além de dipirona e volta pra cá quando você tiver com falta de ar, né, mutreta? Mas a memória da internet é uma coisa maravilhosa e já resgataram os vídeos de Helder Barbalho, do Flávio Dino e do Agripino Dória fazendo a mesma recomendação. Pensa na cara dos senadores tentando apontar o dedo na cara do presidente sobre esse tema e ele falar: peraí, calma todo mundo. Vamos assistir uns vídeos aqui juntos? Sim, dessa vez vai ser melhor que ver o filme do Pelé. Outra narrativa muito usada pela galera da oposição e pelo PSOL Kids é que a culpa de tudo é do presidente que não comprou a picadinha da Pfizer quando teve a oportunidade. Bom, eu sei que essa galera curte muito mais uma narrativa, mas sambar em cima dos fatos é a essência do carnaval. Matéria da CNN de 22 de fevereiro de 2021. Pfizer não abre mão de que responsabilidade por efeitos da picadinha seja do Brasil. A farmacêutica não fechará negócios com o Ministério da Saúde se o governo brasileiro não aceitar assumir a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais. Tipo assim, eu vou te vender a parada, mas se der Dória, quem paga é você. Beleza? Visto que essa foi uma exigência e o custo financeiro de se criar uma poupança para lidar com qualquer coisa que acontecesse, o assunto foi levado àqueles que autorizam orçamentos nesse Brasilzão de meu Deus: o Congresso. E foi somente no dia 2 de março de 2021 que a Câmara aprovava o projeto que autorizaria o governo a assumir o risco por efeitos adversos da picadinha. Fim. Se não tínhamos autorização fiscal para direcionar vários apartamentos do Gedel em dinheiro para lidar com efeitos colaterais de um produto que por si só já é muito caro, como que o presidente poderia ter feito a compra antes? Não poderia. Mas o que interessa para eles é a narrativa vendida. E o que nos conforta é a narrativa desfeita. Porém, não são apenas esses temas que serão levados à CPI. A falta de oxigênio em Manaus também será usada na tentativa de responsabilizar o presidente. E sobre isso, bom, parece que a defesa já está pronta. Secretário de Saúde do Amazonas isenta Pazuello e culpa White Martins. Em resumo, ele alega que a empresa não só não cumpriu com as demandas feitas, como deixou para comunicar somente na iminência do desabastecimento que, ops, não vamos conseguir te atender, hein? Foi mal. O que eu entendi foi que tudo estava previamente comprado, previamente organizado, e as autoridades locais foram pegas de surpresa com o comunicado da empresa que não conseguiriam entregar os cilindros de oxigênio. Ao se dar conta da situação, o então secretário da Saúde do Amazonas entrou em contato com Pazuello, que imediatamente colocou todo o aparato necessário para ajudar nesse momento com tudo que poderia ser feito. Sim, foi o que ele disse. Então, com um depoimento desse, vai ficar muito difícil tentar botar no bumbum do Pazuello que a mamãe dele blindou com hipoglose maisena, porque sim, ele é raiz. Apesar do Agripino durante muito tempo ficar falando para sua bolha jornalística que a culpa do que aconteceu no Amazonas era culpa do Bolsonaro, e também apesar da velha mídia ter tentado dar mega repercussão a essas falas do Agripino, a credibilidade da velha mídia mais uma vez se mostra baixa, porque foi assim que o presidente foi recebido em Manaus nesse dia 23 de abril.
teve recadinho pro Pazuello também. Cara, isso é porque a empresa jura pra você que o presidente tá derretendo. Imagina então se ele fosse popular. E pra dificultar ainda mais a situação da imprensa, Bolsonaro ainda vai lá e recebe o título de cidadão amazonense. Certeza que muitas estagiárias, só de raiva, correram pro banheiro e depilaram seu sovaco como autopunição por falharem miseravelmente em distribuir a narrativa. E já que eu tô aqui, vou fazer rapidinho um cosplay de Maju nesse momento, porque tem uma coisa muito legal que eu queria dizer: o choro é livre. E deixa eu aproveitar que eu falei do Agrippino agora há pouco, que eu preciso noticiar os 4 ventos como forma de ajuda mesmo pro caso dele não ter visto, porque sim, eu sou uma pessoa de coração bom. Dória, os caras soltaram a sua mão. Apesar de ter 8 milhões de motivos para não fazê-lo, Diogo Mainardi, lá do Mamata Connection e dos Antas, fez a seguinte matéria: desista, Dória. Mas não basta enfiar o dedo na ferida do ego, tem que tacar sal e publicar. Aspas. O motivo pelo qual João Dória deveria desistir de sua candidatura presidencial é sabido. Ele não tem a menor chance de derrotar Lula e Jair Bolsonaro. O único que não sabe disso é o próprio João Dória. Alguém deveria dizer-lhe, e eu estou dizendo, duvido que ele escute. Fecha aspas. Cara do Dória, mão do Mainardi. Nesse momento, sem saber o que fazer, Agrippino correu pra dentro do guarda-roupa. Porém, seu assessor, achando que era uma brincadeira de esconde-esconde, que é super a cara do Dória, né? Super esconde-esconde do seu eleitorado, abriu a porta do armário e disse: Agrippino, prepara o coração, fi. Fizeram outro Dória na sua cabeça. Surpreendendo todo mundo. Sério, dessa vez geral ficou embasbacada. A Cruzoé fez a seguinte matéria: o braço flangoflitense de Dória. Gente, os caras puseram pra quem quisesse ler que as relações comerciais do Agrippino com o povo flangoflitense não eram teoria da conspiração da galera com chapéu de alumínio. Tem licitação recente pra obra no metrô, tem concessão de rodovia e até pagamentos à TV Bandeirantes, que aconteceu no fim de 2019 e que, por sinal, o Dória tava lá presente, sabe? Pra celebrar a união comercial da galera. A matéria comenta que desde 1987, Dória é best friend desse povo e sempre tava lá quando pintava uma oportunidade, uma parceria. Ou seja, temos aí mais um relacionamento mais duradouro que muitos casamentos do século XXI. Mas o maior destaque dessa matéria foi pro advogado Marcelo Braga, que parece que comanda a lide flangoflitense. E isso aconteceu porque quando Dória se elegeu, ele teve que se afastar da gestão da lide, sua empresa. Então pessoas foram delegadas para fazer essa função, além de ter transferido sua participação societária na empresa para o seu filho João Dória Neto. Você não tem Agrippino, seu filho do Dória? Já o braço direito da lide flangoflitense ficou pro advogado, que teve coragem de pagar 150 mil reais em uma escultura feita por Bia Dória, aquela que acha que o povo tá na rua porque quer. Enfim, a Cruzoé diz que teve acesso a documentos que mostravam alguns dos valores recebidos em 2018, que vão de alguns milhares de reais até 2,3 milhões de bonoros e mais. Disse que a lide flangoflitense está nesse momento debruçado em cima da picadinha do Dória. É sério isso mesmo? Nossa, tô besta, menina, chocada. Quando questionado pela Cruzoé, o advogado presidente da lide flangoflitense sobre os pagamentos recebidos pelo escritório de empresas com contratos públicos financiados por você, e sobre retiradas de dinheiro em espécie, o escritório respondeu por nota que isso tudo é privado e eles estão protegidos pelo sigilo profissional previsto em lei. Touché. Mas para finalizar a matéria, dentre muitas outras coisas, porque isso aqui é um mini resumo, a Cruzoé encerra dizendo que a tentativa do governador de se desvincular da mistura de interesses entre as suas ligações com o povo do flangoflito não cola nem em mandarim. Bicho, que final afrontoso, adorei. Não cola nem em mandarim. Agrippino deve ter quebrado outro celular na mesa, né? Porque não é isso que ele faz quando ele fica nervoso? Agora, os motivos que levaram os Antas a abrir esse fogo amigo contra o Agrippino não podem ser ignorados. Se eu tivesse que apostar meu dedinho do pé, que é inútil, só serve pra achar móveis no escuro, eu arriscaria dizer que um nome muito mais forte apareceu. Alguém com mais influência, mais experiente, alguém com mais tato, com mais taço, gerenciar? Será? Não sei, mas pode acreditar, porque os caras dão tão na cara que rapidinho a gente descobre. Por
Ora, alguém, por favor, manda entregar um fandangos pro Agripino que ele deve estar precisando. Mesmo morando em um palácio, deve ser muito difícil constatar que não interessa se você tá despejando muito dinheiro. No final das contas, você ficou sozinho. E de coração, eu espero que doa ainda mais. E antes de eu mudar para o assunto do Supremo, que eu tô louca pra falar sobre isso, porque eu percebi uma frase, aquela frase marota, que deveria ser no mínimo investigada. Deixa eu só desfazer um tantinho de conversa fiada pra eu tirar essa ojeriza do meu coração. Vem cá! Vocês viram a cara de pau do Luciano Huck, que ontem foi lá no Twitter postar o seguinte: desde cedo acompanho o encontro de líderes promovido pelo João Bidet para debater a questão do clima. Ouvi com atenção o discurso das autoridades brasileiras. Me pareceu que vivemos em outra dimensão. Alice deve estar estranhando as novas companhias no seu país das maravilhas. Então, os caras estão tão chateadinhos porque apesar da Anitta ter rebolado pela Amazônia e um monte de famoso verificadinho lá no Twitter ter tentado boicotar uma possível relação do Brasil com o governo do João Bidet, e os Estados Unidos avaliaram que o discurso do Bolsonaro foi lindo, foi construtivo. Então você imagina o tamanho da frustração dos caras ao constatar que o seu Bidet tá nem aí pra eles, que na fila do pão eles representam aquele cara que tá na padaria querendo comprar cachaça? Tipo, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Mas eu citei o cara pálida do amigo do Aécio Neves porque, se não me falha a memória, não foi ele que foi condenado pela justiça por degradação ao meio ambiente por ter construído uma mansão em Angra dos Reis? Sim, foi ele mesmo. Seu Huck, você manda um beijo pra Alice em nosso nome, tá ok? Sério, eu não sei porque que esses caras acham que a gente esquece. Mas aí eu lembro que o Collor tá aí pra mostrar que a gente esquece mesmo. Fazer o quê? Outra coisa que eu achei super criativa foi a matéria da mulher lá da Goebbels, a dona Natuza, que disse que, aspas, governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar verbas para combater o flango frito. Fecha aspas. Então a dona Natuza tá tentando dizer que a culpa é do Bolsonaro, que encheu os estados e municípios de dinheiro, mas não disse aos gestores o que fazer com ele. O problema, dona Natuza, é que em matéria da própria Goebbels de abril de 2020, vocês ressaltaram a seguinte frase do meu melhor amigo de infância desde que começou o inquérito das fake news, o seu Xande, que era o seguinte, aspas para ele: não é possível que a União queira o monopólio da condução administrativa da pandemia. É irrazoável. Fecha aspas. E o entendimento naquela sessão era que governadores e prefeitos conheceriam melhor as suas regiões e saberiam melhor como lidar com as necessidades de cada local, que varia, né? O Brasil é muito diversificado. E já que a velha mídia não consegue mais atacar o presidente com a picadinha, que já passamos dos 50 milhões, não conseguiram fazer o João Bidet brigar com o Bonoro por causa do clima, só resta uma única saída. Lula é um homem de centro e sofre preconceito de empresários, diz ex-ministro. Sim, Lula é um cara de centro. Desse centro aqui, certinho? Todo mundo viu, né? Foi um assunto super comentado. E sobre os empresários não confiarem no Lula, eu realmente acho isso super preconceito mesmo. Quem eles pensam que são para serem ladrofóbicos em pleno 2021? Esses caras não assistem TV Justiça, não? Os caras lavaram o Lula com shampoo de bebê neutro. O cara tá novinho. Na sessão de ontem do Supremo, o plenário se reuniu para decidir se a decisão da segunda turma de tornar o Moro no suspeito era realmente válida. E com a ajuda do caso Conká, que sim, voltou a ser caso Conká porque me fez de Cláudia sentada? Sim, porque eu comprei o boi do cara na votação da segunda turma quando ele deu uma aula dizendo que provas ilícitas não devem ser aceitas. Mas ontem ele foi lá e fez um Dória na minha cabeça. E assim, a suspeição do Moro foi reafirmada pelo plenário do Supremo. Mas para não dizer que eu perdi de todo o meu tempo, nós tivemos Barroso esfregando a cara do Lewandowski no muro chapiscado, dizendo: fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Mas o melhor de tudo para mim foi o final. Mais um round de Barroso versus Gilmar. Se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir é imparcial. Talvez eu queria... Talvez a cientista não... Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias, nós estamos... Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não, nunca vi isso. Não, existe no Código do Bom Senso, e do respeito aos outros.
Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não Acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. Depois da vista, nós vamos, cada um coloca o seu ponto. Fux, cala a boca! O setor afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. E acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar palavras de ninguém. Não gosto de caçar palavras de colega, mas está encerrada a sessão. E exigir do ministro Fachin. Meu filho, nessa hora eu só tava pedindo, pelo amor de Deus, pro Fux calar a boca. Como assim ele não sabe que no regimento interno do Supremo, com respeito ao espectador da TV Justiça, uma briga de ministros nunca deve ser separada? Tomara que o gel que você usa, seu Fux, nunca mais sustente o seu tupete. Na boa. Mais um ponto muito importante foi uma frase que disse o ministro Barroso iluminado. E você já vai entender porque nós precisamos expô-la. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Acontece que no livro do seu Barroso, Sem Data Vênia, o ministro diz que 2 colegas do Supremo que antes haviam votado pela prisão de condenados após segunda instância cederam à pressão, aspas, dos que pretendem que tudo permaneça como sempre foi. E gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Galera, pra mim ficou muito óbvio que tanto no seu livro como na votação de ontem que tornou o morno suspeito, o Barroso tá se referindo às mesmas pessoas que conseguem influenciar os ministros do Supremo. A pergunta que fica é: quem são essas pessoas? Se o Barroso sabe de algo e por isso fica jogando indiretinho igual menino de 5ª série, ele deve ser convocado pelo Senado para dar maiores explicações. Vocês não acham? Eu tenho certeza que a resposta para essa pergunta resolveria muitos problemas do nosso judiciário. De quem o Barroso tá falando? Será que algum senador vai ter culhão de perguntar? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas espera sentado, porque nessa aí você vai ficar cansado. A propósito, o morno que antes tinha uma opinião sobre tudo no Twitter, desde o dia 3 de abril tá mega sumido, não apareceu nem pra se defender. E assim, meu caro Judas, se nem você tá fazendo questão de limpar a sua barra, quem sou eu pra te passar um lenço umedecido? Eu tenho pra mim que em alguns momentos você deve se arrepender muito do que você fez, porque no final das contas, você tá igual Dória, sozinho com a sua biografia. E é isso tudo, meu povo. E você? Você faz alguma ideia de quem seriam as pessoas que o Barroso se referia? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Não, seu Gripindório, não. Dessa vez eu não vim aqui trazer uma palavra motivacional pro senhor sair debaixo da cama, não. Dessa vez eu vim dizer que o senhor realmente tem motivo pra ficar aí.